A batalha final. Capítulo 1. As hordas do inferno estão em marcha. Parte B. Segurança. Quando alcançamos o nível chamado a unidade dos irmãos, nenhuma das flechas inimigas podia atingir-nos. Muitos do nosso acampamento decidiram que não precisariam subir a níveis mais altos. Entendi isso porque a cada novo nível, o espaço que tínhamos era mais precário. Entretanto, eu me sentia bem mais forte e com uma habilidade em manejar as armas bem maiores a cada novo nível, e então continuei a subir. Em pouco tempo, fiquei com a habilidade de atirar uma flecha e atingir o demônio e não o cristão. Senti que se continuasse a subir, eu iria conseguir alcançar distâncias maiores, de forma a atingir os principais líderes das hordas malignas que se postavam atrás do seu exército. Lamentei que muitos tivessem parado em níveis mais baixos, onde estavam em segurança, mas onde não dava para atingir o inimigo com tanta eficiência. Mesmo assim, o vigor e a disposição que cresciam nos que continuavam a subir fizeram deles grandes campeões, cada um deles sendo capaz de destruir muitos inimigos. Em cada nível havia flechas da verdade espalhadas por todo lado, que eu sabia terem sido deixadas por aqueles que, daquela posição, tinham caído. Muitos tinham caído de cada posição. Todas as flechas tinham o nome da verdade daquele nível. Alguns estavam relutantes em pegar aquelas flechas, mas eu sabia que necessitávamos de tudo o que pudéssemos obter para destruir aquela grande horda lá embaixo. Peguei uma delas, atirei-a e com facilidade atingi um demônio, de forma que os outros começaram também a pegá-las e a atirá-las. Estávamos conseguindo dizimar várias divisões do inimigo. Por causa disso, todo o exército maligno pôs atenção em nós. Por algum tempo, parecia-nos que quanto mais tínhamos êxito, mais o inimigo nos atacava. Embora nossa missão parecesse ser sem fim, ela tinha se tornado estimulante. Como o inimigo não podia atingir-nos nos níveis mais altos com as suas flechas, grupos de abutres vinham e voavam por cima para vomitar sobre nós, e também levavam demônios para urinar e defecar sobre as plataformas, tornando-as muito escorregadias. A âncora. Nossas espadas aumentavam quando alcançávamos cada nível mais elevado. Foi por pouco que eu não deixei a minha espada em algum nível inferior, porque pensava que não iria necessitar dela nos níveis mais altos. Foi mais ou menos por acaso que decidi mantê-la comigo, achando que deveria haver alguma razão pela qual ela me tinha sido dada. Então, pelo fato de ser estreita a plataforma em que eu estava e por estar se tornando muito escorregadia, eu enterrei a espada no chão e amarrei-me a ela, enquanto continuava a atirar no inimigo. A voz do Senhor então veio até mim dizendo: "Você teve a sabedoria que vai capacitá-lo a continuar subindo. Muitos caíram porque não usaram a espada adequadamente para se firmarem." Ninguém mais parecia ouvir essa voz, mas muitos viram o que eu fiz e assim fizeram também. Considerei comigo mesmo porque o Senhor não tinha falado comigo para fazer isso antes. Então, percebi que ele de alguma forma já tinha dito isso para mim. Ao meditar nisso, comecei a compreender que toda a minha vida tinha sido treinado para esta hora. Eu sabia que estava preparado no grau em que havia ouvido o Senhor e obedecido a sua voz durante toda a minha vida. Também sabia que, por alguma razão, a sabedoria e o entendimento que agora eu tinha não podiam ser aumentados nem tomados de mim, enquanto eu estivesse nesta batalha. Me sentia muito grato por toda a provação que havia passado em minha vida. Lamentava-me por não as ter apreciado mais quando estava passando por elas. Logo estávamos alcançando os demônios com uma precisão quase que perfeita.
A raiva acendia do exército inimigo como fogo e enxofre. Eu sabia que os cristãos que estavam presos naquele exército agora estavam sentindo a maior parte de toda aquela raiva. Alguns tornaram-se tão cheios de raiva que agora estavam atirando uns contra os outros. Normalmente isso seria algo encorajador para nós, mas aqueles que mais sofriam eram os cristãos que tinham sido enganados e que estavam no campo do inimigo. Eu sabia que perante o mundo aquilo parecia ser um incompreensível desfalecimento do próprio cristianismo. Alguns dos que não tinham usado a espada como âncora tinham condições de abater muitos dos abutres, mas eles eram também mais facilmente derrubados das plataformas em que estavam. Alguns deles caíram para um dos níveis inferiores, mas outros caíram até o sopé da montanha e foram apanhados e levados pelos abutres. Eu passava todo momento em que estava livre na batalha, procurando firmar mais a fundo a minha espada na plataforma e prender-me com maior segurança nela. Sempre que eu fazia isso, sabedoria vinha ao meu lado de forma que eu sabia que o que eu estava fazendo era muito importante. Uma nova arma. As flechas da verdade algumas poucas vezes penetravam nos abutres, mas elas os feriam bastante, fazendo-os recuar. Cada vez que eles eram forçados a recuar a uma certa distância, alguns de nós subíamos até o nível seguinte. Quando atingimos o nível chamado Gálatas 2:20, ficamos a uma altura superior à que os abutres podiam opor-se a nós. Neste nível, o céu acima de nós quase nos cegava com seu brilho intenso e com a sua beleza. Ali, senti paz como nunca tinha sentido antes. Até atingir este nível, muito do meu espírito de luta tinha sido motivado quase tanto pelo medo, pelo ódio e pela repugnância em relação ao inimigo, como por agir em prol do reino, da verdade ou por amor aos prisioneiros. Mas foi neste nível agora que eu fui alcançado pela fé, pela esperança e pelo amor, que antes eu apenas tinha podido ver a certa distância. Aqui, eu estava quase que tomado por sua glória. Mesmo assim, senti que ainda poderia me aproximar mais deles. Quando me acheguei a eles, eles se voltaram para mim e começaram a reparar e a polir a minha armadura. Logo ela estava transformada e com muito brilho, e refletia a glória que vinha da fé, da esperança e do amor. Quando eles tocaram a minha espada, fortes raios de luz começaram a faiscar nela. O amor então disse: aqueles que alcançarem este nível serão revestidos dos poderes da era futura. Em seguida, voltando-se para mim com muita seriedade, ele disse: ainda tenho que lhe ensinar como usar estes poderes. O nível de Gálatas 2:20 era bastante largo, de forma que parecia não haver perigo de cair do mesmo. Havia também um número enorme de flechas com o nome Esperança escrito nelas. Lançamos algumas delas abaixo contra os abutres, e essas flechas os mataram com facilidade. Cerca da metade dos que tinham atingido este nível ficaram lançando as flechas, enquanto que os outros passaram a levar estas flechas para os que estavam ainda nos níveis mais baixos. Os abutres mantinham-se vindo como ondas nos níveis inferiores, mas a cada vez havia um menor número deles do que antes. De Gálatas 2:20, dava para atingir qualquer um do exército inimigo, exceto os líderes, que ficavam um pouco fora do nosso alcance. Decidimos não usar as flechas da verdade até que tivéssemos destruído todos os abutres. Isso porque a nuvem de depressão que eles criavam tornava a verdade menos eficaz. Isso tomou um bom tempo, mas não nos cansamos. Finalmente ficamos com a impressão de que o céu sobre a montanha estava quase que completamente livre dos abutres. Fé, esperança e amor, que haviam crescido tal como as nossas armas a cada nível, estavam agora tão grandes que eu vi pessoas muito além do que se podia ver naquela área de combate. Os três irradiavam a sua glória, que alcançava até o campo dos prisioneiros,
que ainda estava sob uma grande nuvem de abutres. Fiquei então bastante animado, porque agora eles podiam ser vistos. Talvez agora os cristãos que estavam sendo usados pelo inimigo, os prisioneiros que eram mantidos presos por eles, compreendessem que nós não éramos o inimigo, mas que de fato eles é que tinham sido usados pelo adversário. Mas isso não aconteceu, pelo menos não por enquanto. Os que estavam no campo do inimigo, que começavam a ver a luz da fé, da esperança e do amor, começavam a chamá-los de anjos de luz, que eram enviados para enganar os fracos e os sem discernimento. Vi então que o engano e as amarras sobre eles eram muito maiores do que eu tinha pensado. Entretanto, todos os que não participavam de nenhum dos exércitos, os não cristãos, viam a glória deles e começavam a se aproximar da montanha para terem uma visão melhor. Os que vieram mais perto para ver estes anjos também começaram a entender de que se tratava aquela batalha realmente. Isso foi muito encorajador. O estímulo pela vitória continuou a crescer em todos nós. Senti que estar neste exército, nesta batalha, tinha que ser uma das maiores aventuras de todos os tempos. Depois de destruir a maioria dos abutres que tinham atacado a nossa montanha, passamos a lançar flechas sobre cada um dos abutres que ainda cobriam os prisioneiros. À medida que a nuvem de escuridão ia sendo dissipada e o sol começava a penetrar e brilhar sobre eles, também começavam a despertar como se estivessem estado em um profundo sono. Imediatamente eles sentiram uma repulsa pela sua condição, especialmente em relação ao vômito que ainda os cobria, e começaram a se limpar totalmente. Quando eles contemplaram fé, esperança e amor, eles também viram a montanha e saíram correndo em direção a ela. A horda maligna lançou flechas de acusação e calúnia às costas deles, mas eles não pararam. Quando chegaram ao sopé da montanha, muitos deles tinham 12 ou mais de flechas cravadas neles, mas eles pareciam nem notar isso. Assim que começaram a escalar a montanha, seus ferimentos iam sendo curados. Como a nuvem de depressão tinha sido dissipada, parecia que agora tudo estava se tornando bem mais fácil. A armadilha. Os prisioneiros tinham uma grande alegria por sua salvação. Eles pareciam tão tomados por um sentimento de satisfação a cada nível, quando subiam pela montanha, que isso nos deu uma satisfação ainda maior por aquelas verdades. Logo, uma forte disposição para lutar contra o inimigo surgiu também nos ex-prisioneiros. Eles se revestiram de uma armadura que lhes foi dada e imploraram para que lhe fosse permitido voltar e atacar o inimigo que os tinha mantido cativos, e que deles tinha abusado por tanto tempo. Pensamos a respeito, mas a decisão foi no sentido de que todos permanecessem na montanha para lutar. De novo, a voz do Senhor falou, dizendo: pela segunda vez, vocês escolheram a sabedoria. Vocês não poderão vencê-los se tentarem combater o inimigo em seu próprio campo, mas têm de permanecer na minha santa montanha. Fiquei pasmo por termos tomado essa decisão de tamanha importância apenas pensando e discutindo o assunto tão rapidamente. Então, decidi fazer todo o possível para não tomar nenhuma outra decisão, qualquer que fosse a sua importância, sem primeiro orar. Sabedoria então acercou-se de mim rapidamente, segurou os meus ombros com firmeza, olhou para mim bem nos olhos e disse: é isso que você tem que fazer. Assim que Sabedoria me disse isso, ela me puxou para a frente como se estivesse me salvando de algum perigo. Olhei para trás e vi que, apesar de eu estar na ampla plataforma de Gálatas 2:20, eu tinha me afastado até quase a sua beirada, mesmo sem notar. Eu estava a ponto de cair da montanha. Olhei de novo para os olhos de Sabedoria e ele disse com a maior seriedade: tome cuidado quando você pensa que está de pé, para que não caia. Nesta vida, você pode cair de qualquer um dos níveis.
Pensei a respeito disso por um bom tempo, com o sentimento de toda a vitória que estávamos por alcançar e pela unidade dos irmãos, eu tinha me descuidado. E era mais nobre cair devido a um ataque do inimigo do que cair por causa de um descuido.